Queridos, vamos continuar com a nossa jornada de libertação, a série A Verdade que Liberta. A Verdade que Liberta, né? Então nós temos trabalhado baseado nos temas desse livreto. É um livreto que foi adaptado em 7 passos, do livro do Neil Anderson, Passos para a Liberdade em Cristo. Então hoje nós vamos estar trabalhando o 4º passo. Então nós começamos lá no 1º passo, trazendo ali uma distinção entre falsidade, o que é falso, o que é real. Aí na sequência nós tivemos o pastor Eduardo Arantes trabalhando ali o engano e a verdade, ministrando nosso coração. Na semana passada, amargura e perdão, onde tivemos uma dinâmica ali, e eu creio que aqueles nomes que vocês colocaram nos pés da cruz, na quinta passada, elas viraram um bolo e foram queimados. E ali, aquela fumaça, eu creio que subiu como um aroma suave diante de Deus, porque foi especial, né? Ver pessoas ali colocando vidas ali, pessoas que eu preciso perdoar, pessoas que eu preciso liberar perdão, e de repente você vai precisar de uma ajuda nesse processo, e nós estamos aqui para ajudar. Se de repente ficou algo mal resolvido, né, com relação ao perdão, vamos trabalhar juntos, nós estamos aqui para apoiá-los. E hoje, dando continuidade, nós vamos trabalhar o 4º passo, que ele fala sobre... Obrigado, pastor Edu. Aqui, uma mão só, a gente vai tentando aqui, não consegue muito bem, né? Mas o 4º passo, nós vamos falar sobre submissão e rebeldia. Submissão e rebeldia. E esse é o tema dessa noite. E a pergunta que eu faço: como é que você tem caminhado? Você é aquele que vive uma submissão às autoridades? Você vive uma submissão a quem tem autoridade sobre a sua vida, seja no trabalho, seja na sua casa, seja na igreja? Ou você é aquele rebelde? Sabe? Estava atendendo um jovem que mora sozinho. Eu falei assim: que bom que você não pode ficar rebelde sem causa e fugir de casa, né? Mora sozinho, não tem como, né? Mas tem pessoas que precisam experimentar essa questão da submissão, né? E hoje nós vivemos uma geração rebelde, de pessoas com muita facilidade, tem uma facilidade para pronunciar julgamento, para condenar a autoridade. Quantas pessoas estão condenando governantes? Certo? Aí condena a atitude dos pais, a atitude do esposo, da esposa, e criticam tudo. Aí chegam no culto: puxa, mas o louvor acho que não estava tão bem. Puxa, o pastor, ele não se preparou muito para o sermão, eu acho que ele não pregou muito bem. E aí, sabe, e vive criticando as pessoas, critica o líder da igreja, os cultos, a mensagem, sabe, e aí de repente criticam ali o governo, as autoridades, criticam os pais, o patrão, e vira uma grande insubmissão, e a vida dele é viver insubmisso, sem perceber que essa insubmissão, essa rebeldia, ela tem consequência. E aí nós caminhamos pela vida com uma cosmovisão equivocada, porque nós achamos que somos os justiceiros, mas dentro de todas as insubmissões, toda a rebeldia, a maior rebeldia é a rebeldia ao Senhor, a rebeldia a Deus. Quando as pessoas decidem serem submissas a Deus, ela decide ter sérias consequências, que vai escravizar sua vida, vai tirar oportunidades, vai trazer grandes mazelas na sua caminhada. Você tem sido submisso a Deus? Quando você tem caminhado, e você tem 2 caminhos, eu tenho um caminho aqui da obediência e tenho um outro caminho da desobediência. Qual caminho você vai? Qual o caminho? Suas decisões, elas são tomadas firmadas nas suas convicções ou nas conveniências? Normalmente, todo o processo de insubmissão a Deus é quando eu decido agir firmado nas minhas conveniências. O que é agir por conveniência? Em frente a um agir por convicção. Sabe, na nossa sociedade, você viver os princípios bíblicos é contra a cultura. Então, na nossa sociedade, você ser honesto é contra a cultura, porque sempre tem que dar um jeitinho.
Na sociedade, você ser fiel à sua esposa, a seu esposo, é contra a cultura, porque estão pregando aí que você tem que ser feliz. Como se ser fiel, eu não sou plenamente feliz. Certo? A fidelidade é uma das maiores felicidades, porque além de ser plenamente feliz e realizado, no meu casamento eu ainda encosto minha cabeça no travesseiro e durmo tranquilo. Sabe? E aí, de repente, para ter sucesso profissional, eu preciso dar aquela jogada, fazer aquela jogada estratégica. Então eu acabo muitas vezes, ou as pessoas acabam muitas vezes, agindo de acordo com a conveniência. E quando eu comparo a conveniência com a convicção é o que está na palavra de Deus. O que está aqui é absoluto, ele não muda. E as pessoas com muita facilidade começam a flexibilizar a palavra de Deus. Sabe, eu começo a relativizar a palavra de Deus. Então, quando eu tenho algo que é uma convicção, que a palavra de Deus diz isso, e eu tenho uma conveniência, quando eu decido ir pela conveniência, eu estou sendo insubmisso, eu estou sendo desobediente, e essa desobediência tem consequência. Então, nós precisamos viver com essa submissão, porque a submissão, viver submisso, é um ato de sabedoria. Sabe, para ser submisso, você tem que entender a visão do todo de Deus. Porque quando você caminha em obediência, mesmo que naquele momento você vai ter um prejuízo, Deus vai honrar. Quantas pessoas caminham olhando só o hoje? É porque eu não entendo o projeto de Deus, porque o projeto de Deus, eu preciso ter uma visão atrás da minha caminhada. Quando eu coloco um sonho diante de Deus, eu tenho que entender que com esse sonho, existe uma visão de Deus para a minha vida, porque Deus não me criou para mim ficar indo para um lado e para o outro, como se fosse um toco de enchente. Não, Deus criou cada um de nós com um sonho, com um potencial aqui dentro, para nos levar a lugares altos, a lugares extraordinários. Mas para que eu possa desenvolver todo o meu potencial criado por Deus, eu preciso caminhar submisso ao meu Criador. Então, decidir ser desobediente é uma grande burrice, porque eu estou achando que estou levando vantagem, mas eu estou perdendo, eu estou abrindo mão do projeto de Deus para a minha vida, projetos altos, projetos extraordinários. Sabe, e nessa noite eu quero refletir sobre um homem do Antigo Testamento, um primeiro rei de Israel. Ele perdeu a bênção de Deus como consequência da falta de submissão. Sabe, Deus escolheu um homem que era improvável. O nome dele era Saul. Ele era de uma tribo, da menor tribo de Israel, Benjamim. As pessoas falam assim, mas calma aí, tem tantas tribos mais poderosas, como é que Deus vai escolher alguém da tribo de Benjamim para ser rei de Israel? E Deus vai lá e escolhe aquele jovem, Saul, menino inteligente, capaz, e ele vem, e ele pede para os profetas Samuel, e lá ungir ele rei, e ele, quando ele é ungido rei, ele recebe o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, para capacitá-lo. Aqui cabe um destaque aqui, no Antigo Testamento, a atuação do Espírito Santo de Deus, ela vinha por um propósito específico. Então Deus vinha, como mandou o Espírito Santo para Saul. Quando Saul desobedece, Deus vem lá e retira o Espírito Santo de Saul. Existia esse pulsar do envio do Espírito Santo. Mas depois de um evento de Pentecostes, que está lá em Atos 2, aonde Jesus ele já prediz que enviaria o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e que nos ajuda a viver submisso à palavra de Deus. Então, quando nós entendemos, após o Pentecostes, o Espírito Santo vem num ato da conversão. Então, quando você é desafiado a entregar sua vida ao Senhor Jesus, você entrega. Essa entrega gera um mover espiritual, onde o Espírito Santo vem e habita em nós. E o Espírito Santo vai nos ajudar a viver, a revelar as Escrituras, a viver as verdades das Escrituras. Então, Deus só não nos fala o que é para fazer, mas nos deixou o Espírito Santo
nos enviou o Espírito Santo para nos capacitar a fazer. Então não tem desculpa para você ser desobediente. Sabe, e Saul, voltando ali para Saul, depois que Deus vem ali, ele é ungido rei de Israel, ele recebe o Espírito Santo, ele tem muitas vitórias, muitas coisas. Então ele começou a atuar, e aonde ele entrava em batalha, Deus dava a vitória. Por quê? Porque ele era um ungido de Deus, ele era alguém separado por Deus. Estava indo tudo muito bem, até que de repente ele decide desobedecer, ele decide se rebelar contra Deus, cheio de justificativas. E nós vamos ler um texto, você pode abrir lá 1 Samuel, no capítulo 15, nós vamos ler um texto. Eu quero ler devagar aqui, eu quero fazendo alguns comentários nesse texto, um texto que nos traz essa história da insubmissão de Saul, e como isso impactou a história desse homem, que acabou sendo envergonhado no final da sua vida. 1 Samuel 15, nós vamos ler ali até o versículo 26. Ok? Todo mundo com Bíblia aí? Se tem alguém sem Bíblia, chega perto de quem está do lado. Hoje está muito fácil ter Bíblia, é só pegar o celular, abrir o aplicativo. Antigamente era Bíblia no papel só, né? Hoje nós temos várias possibilidades. Vamos ler ali. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso escute agora a mensagem do Senhor. Então Samuel tinha ungido já Saul como rei, e ele vem e traz uma mensagem de Deus. E a mensagem é o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhe pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, boi, ovelhas, camelos, jumentos. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria, 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus: retirem-se, saiam-se do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, tudo que era desprezível e inútil, destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi a Gilgal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe, eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então que balido de ovelha é esse que ouço em meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: dize-me. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder de toda a tribo de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou.
Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram as ovelhas, bois dos despojos, o melhor do que estavam consagrado a Deus para a destruição, a fim de sacrificarem ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é o melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiro. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Amém? Texto longo, mas eu quero trazer aqui alguns destaques nesse texto. Esse texto relata a queda de Saul. A queda de um homem que foi colocado como rei por Deus, para ser um grande homem de Deus, um grande líder, para ser um grande vitorioso, alguém que estava reinando as tribos de Israel, estava reinando o reino de Israel, e o reino de Israel eram os filhos de Deus. Naquela sociedade, Deus escolheu os israelitas para serem filhos, a partir do chamado de Abraão, de Isaac, de Jacó. As tribos de Israel eram os filhos de Jacó, que transformou o nome de Jacó para Israel. E de repente, Saul, ele está em cima da carne seca, e está tudo bem, e está tudo certo, eu estou ganhando todas, eu estou mandando bem, certo? E aí Deus vem e dá uma ordem para ele. E quando nós olhamos ali, a ordem de Deus ela é muito clara. Veja ali no versículo 3, agora vão, ataque os amalequitas e consagre ao Senhor para a destruição tudo o que lhe pertencer. Existia aqui um tudo, mas Saul, ele ouviu o que ele queria, certo? E às vezes, muitas pessoas têm uma ordem de Deus aqui, e eu tento dar um jeitinho de encaixar as minhas atitudes na palavra de Deus. Sabe aquela pessoa que de repente ele fala assim: puxa, mas a palavra fala isso. Pega um texto fora de contexto e tenta justificar suas atitudes de incredulidade, as suas atitudes de rebeldia, as suas atitudes de pecado. A ordem de Deus aqui foi muito clara, sabe? E aí Saul, ele vem e fala assim: mas eles pouparam, no versículo 9 ele vai dizer assim: mas Saul e o exército pouparam a paga e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros, pouparam tudo que era bom. Olha só, como Saul tinha um coração bom. Ele eliminou tudo aquilo que era ruim. Falou: mas eu vou poupar tudo que é bom. Para quê? Para fazer um holocausto para o Senhor. Ele veio e trouxe uma justificativa para tentar justificar o injustificável. Puxa, mas isso é bom. Olha, eu peguei só o que era top lá. Sabe, aqueles cordeirinhos que estavam meio machucados, eu eliminei tudo, mas aqueles gordos eu trouxe. Sabe, não. Os Fusquinhos, o Chevette, as Brasília, eu falava do Chevette na semana passada, retrasada. Isso aí eu eliminei tudo, mas eu fiquei com as BMW, com a Ferrari, eu fiquei com os Audis. Então, assim, e ele com a justificativa, ele coloca ali assim: pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil, destruíram por completo. E ele vem ali, ele tenta enrolar o profeta. E é isso que acontece quando ocorre a submissão, porque a desobediência, a primeira consequência da desobediência é eu começar a ficar escravo da mentira, escravo de tentar relativizar. Sabe, e tem mentiras que são muito descaradas, mas tem outras que eu só dei uma aumentada. Já viu pessoa assim? Só dá uma aumentada. Você conhece pessoas que você não consegue perguntar nada? De repente você estava no lugar, você viu acontecer, aí quando ela vai contar para alguém, ela dá uma aumentada. Já viu gente assim? É muito comum. Desnecessário.
É tão desnecessário. Às vezes as pessoas, elas se enrolam tanto, certo? E tem algumas pessoas que você chega assim e vem pedir às vezes alguma orientação. Olha, eu queria fazer isso, mas se eu fizer assim, certo? Tenta achar uma estratégia para tentar driblar alguma coisa. Eu falei, mas por que não faz isso? É tão mais simples. É que às vezes as pessoas têm medo do que, puxa, mas se eu fizer assim, será o que vai acontecer? É algo que nós precisamos caminhar com a verdade, certo? Porque, veja ali no versículo 13, ali, quando Samuel encontrou Saul e disse, o Senhor o abençoa, segui a instrução do Senhor. Samuel, porém, perguntou, onde estão banidos de ovelhas, que eu ouço com meus próprios ouvidos? E que mugido de bois são esses? Sabe, Saul, ele achou que ele ia enganar. Não, fiz tudo certo. Só que não tem, quando você age com uma agenda oculta, certo? É questão de tempo para o que está ali vir à tona. Porque se você é servo de Deus, Deus não vai permitir que nada fique escondido. E se você não é servo de Deus, porque você gosta de ficar na lama e na sujeira, de repente hoje é um dia de você assumir um compromisso de ser um servo fiel, definitivo e obediente ao Senhor. Sabe, porque essa mentira, ela escraviza tanto. Sabe, nós já vimos que decisões têm consequências e a insubmissão também tem consequências. Nós precisamos olhar para o Senhor e falar assim, Deus, me ajude a ser obediente. Já viu aquela história de você tentar esconder a coisa da mãe, do pai? Quem aqui já escondeu as coisas do pai e da mãe aí? Olha só, eu não acredito, só a vocês. Olha, isso aqui é uma igreja de santo. Nunca ninguém deu uma mas. Vai enganar quem, gente? Todo mundo já tentou dar uma, né? Ah, mãe, não era bem assim. Sabe, daí de repente a mãe fala assim, não sobe aí que você vai cair, vai quebrar. Não dou conta. Aí vai lá, acontece. Leva a blusa, porque vai chover. Em Curitiba, as mães mais acertam é isso. Leva a chuva que vai chover. Leva a chuva que vai fazer frio. Se ela falar, leva a blusa que vai fazer frio, ou falar, vai de bermuda que vai dar calor, ela está acertando, porque aqui acontece tudo num dia só. Mas sabe, isso, de repente, muitas mães acertam, né? As mães aqui já, muitas vezes acertam. Mas isso aí pode ser uma coincidência, um instinto materno. Mas eu quero dizer para vocês que, quando Deus fala, meu querido, não tem erro. Se Deus fala assim, não faça isso, meu filho, que você vai se quebrar. Pisa no freio, certo? Não faça, porque você vai se quebrar. Sabe, Deus nos dá a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. No João 12, ele vai falar assim, aqueles que creram, aqueles que obedeceram, deu-lhes o direito de ser chamados filhos de Deus. Se nós somos filhos, nós precisamos obedecer, queridos, porque, sabe, Deus nos orienta, Deus, Ele nos capacita, e Deus está falando assim, olha, olhe para o plano maior que eu tenho para você, não olhe só o momento, porque se você for olhar só o momento, você vai tentar tomar uma decisão aqui para cobrir aquele erro ali, aí vai tomar uma decisão aqui para cobrir o erro ali, entendendo que Deus tem um projeto muito maior para você. Você precisa olhar de fora e falar assim, eu vou obedecer independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias. Eu, na minha infância, na minha adolescência, eu aprendi a mentir, eu mentia muito, mas muito. Uma das áreas de libertação que Deus teve que fazer na minha vida foi com relação à mentira. Daí, quando nós casamos, eu e a minha esposa, falei assim, uma coisa que eu não abro mão, é que na nossa casa, a verdade sempre, sempre, vai ser muito, muito destacada. Então, para os nossos filhos, a gente sempre destacou a verdade. E às vezes eu dava uma pressãozinha, né? Eu chegava para eles assim, ó, sabe que o papai tem intimidade com o pai do céu. Então, se vocês mentirem, o papai do céu vai me contar. Certo? Porque eu creio que Deus não deixa nada escondido. Eu estava falando uma verdade bíblica. De um jeitinho.
Mas é muito interessante. E é uma questão de aprendizado. Quando você aprende a obedecer, né, eles não conseguem esconder quando eles fazem coisa errada, porque eles têm que falar logo. Eles têm que, sabe, é como se fosse uma batata quente, assim, né? Eu lembro uma situação, já faz anos, já que aconteceu aqueles hidrantes ali, vermelho ali. Minha filha foi esconder um negócio lá e caiu uma mangueira lá na escola, assim. E eu, antes de chegar para buscar ela, já estava me ligando. Pai, eu fui mexer lá e aí caiu. Eu falei, calma, estou chegando aí, calma. Certo? Mas ela queria contar logo, para poder se libertar do medo de repente, papai descobrir que eu derrubei a mangueira. E ela contou, e aí houve libertação. Mas sabe o que acontece? Às vezes, ela era criança, hoje era uma adolescente, e ela se libertou rapidamente daquilo. Mas tem muitos adultos que escondem um negócio ali, escondem e não querem. Deixa eu guardar esse segredo. Esse segredo é meu, mas esse segredo está me puxando para baixo. Esse segredo está me gerando depressão. Esse segredo está... E aí eu fico escondendo. E Deus está falando assim, se liberte disso. Mas eu, pela minha insubmissão, minha desobediência, eu continuo escravo e preso àquele segredo. Porque se alguém descobrir, vai acabar a minha vida. Se alguém descobrir, a minha moral vai para o ralo. Queridos, eu quero dizer que a nossa vida é uma só. Nós estamos vivendo aqui, nós temos que viver livres, porque o Senhor pagou aquele preço na cruz, para nós andarmos livres. Se você está preso a alguma mentira, revele. Sabe, você não vai sair revelando aí, gente, vou ligar lá na Band News FM, eu quero declarar. Não, você vai procurar alguém confiável, alguém que você possa compartilhar, e que não vai te julgar, mas vai te ajudar a se libertar desse segredo que não faz sentido você ficar guardando. Então, nós precisamos deixar Deus nos orientar, e viver essa orientação de Deus como algo inegociável e algo absoluto. Você tem vivido em submissão ou em rebeldia? Como é que você tem vivido? Sabe, quando nós olhamos para esse texto, eu queria agora focar ali a partir do versículo 22, que Samuel ele vem e traz uma orientação ali muito clara. E ele traz ali, eu olho para esse texto, eu vejo assim, que Deus, quando Ele olha para nós, Ele não olha o exterior, mas Ele considera a intenção do coração. Sabe, o que aconteceu com Saul aqui? Saul não achou que estava fazendo, ele achou que estava fazendo uma boa escolha. Por quê? Porque ele não tinha noção do impacto da desobediência. Então, quando ele vai ali, mas eu obedeci ao Senhor, eu cumpri a missão, eu peguei tudo que era bom, eu exterminei só aquilo que era ruim. Sabe, ele não tinha ideia que isso era errado, ou que isso era desobediência, porque na cabeça dele ele estava fazendo algo bom. Querer, eu vou jogar fora todos esses boizinhos gordinhos aqui, que nada. Vou levar lá, faço um holocausto lá e como um, né? Eu lembro uma situação que aconteceu, quando um dos pastores da nossa igreja foi pregar numa igreja, numa cidade lá do norte, eu acho. Aí chega lá um irmão, foi buscar ele no aeroporto. Aí estava indo para a igreja. E aí, daí o pastor perguntou, e aí, meu irmão, como é que está a igreja e tal? E pastor, está uma bênção. E agora mais ainda. Nós conseguimos eleger um vereador aqui, mas agora a nossa Kombi da igreja consegue abastecer de graça para fazer as obras sociais, para levar os meninos para não sei aonde. Aí o pastor olhou assim, sabe, aquele irmão ingenuamente, dizendo, agora está tudo certo. O que é isso? De repente é uma desobediência, ou de repente é um desconhecimento, porque você só vai conseguir conhecer ou obedecer aquilo que você conhece. Se eu não tenho tempo com a palavra de Deus, se eu não tenho tempo intencional e significativo para conhecer a Deus, como é que eu vou ser obediente? Porque de repente você vem de uma cultura, e todos nós temos uma história, uma herança familiar, e essa herança familiar nos leva a tomar algumas decisões e algumas atitudes. Muitas pessoas não identificam, por exemplo, uma mentira branca como uma mentira. Não, mas eu estou fazendo uma mentirinha para o bem, só para preservar. É mentira. Não, eu não vou falar isso. Sabe aquela
aquela esposa que vai lá no shopping, aí tem aquele sapato de R$350, aí chega em casa e fala para o marido que pagou 100. Mas estava barato, né? Sabe? Mentirinha branca, só para ele não ficar incomodado, só para ele não brigar comigo. É para pacificar a casa. Queridos, sabe, o marido que chega, há uma semana atrás, ele convidou aquele amigo para almoçar em casa, e não avisou a esposa. De repente a esposa lá está bem tranquila, em casa. Estou chegando aí com o fulano. Mas você não me avisou? Não, mas ele me falou agora, encontrei ele agora aqui. Aí ele estava com fome e tal, estou levando para comer. Sabe, e aí tem essas mentirinhas brancas. E isso gera essa escravidão. Então, mas quando Deus olha, Ele não vai olhar o exterior, o que você está fazendo, se é bom ou ruim. Ele vai olhar a intenção do seu coração. O que aconteceu quando Saul fala assim, o teu Deus, para sacrificar para o teu Deus, o que ele está dizendo? Que não era o Deus dele. Porque quem desobedeceu, o rei seguinte ao de Saul foi Davi. E Davi também desobedeceu e foi insubmisso a Deus. Mas aqui nós vamos ver ali no final do texto que lemos, que Saul se arrependeu. Mas era um arrependimento superficial, da epiderme. Não era um arrependimento genuíno, como Davi, que se rasgou diante do Senhor. Falou, Deus, tira a minha vida. Eu desobedeci, eu errei, eu pequei. Por isso que Saul foi retirado o Espírito Santo dele, foi retirado o reinado dele, porque ele se arrependeu só da boca para fora. Mas Davi se arrependeu profundamente. E aqui tem um ensinamento. Deus está olhando mais a intenção do teu coração do que as tuas atitudes externas. Como nós tivemos um testemunho da irmã que deixou de fumar. Estava 6 meses aqui na igreja. E aí, de repente, ela é impactada pelo mover de Deus e ela para de fumar. E ela larga o cigarro e ela joga fora. O que acontece? Será que quando ela estava aqui, fumando, mas com aquele coração arrependido, com aquele coração incomodado, Deus estava olhando para o coração dela, falando assim, eu quero honrar esse coração. De repente as pessoas olhavam aí para fora, quando ela saía fumando, poxa, a irmã vai lá, vai na igreja tal, sai daqui e vai fumar. Mas Deus está olhando o coração. Coração vale muito mais do que o externo. Tem muita gente de pompa, se fazendo de todo espiritual, todo santinho, mas o coração, a intenção do coração é se mostrar, é mostrar o orgulho espiritual. Sabe, o que nós precisamos é sondar o nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. E sabe aonde que nós sondamos o nosso coração? É no secreto do nosso quarto, quando nós estamos na presença do Pai. Deus conhece você intimamente. Pare de se enganar. Tem gente que acha assim, mas se eu fizer isso, Deus vai... Pare de se enganar. Isso é perda de tempo. O que Deus está querendo olhar para o teu coração. Sabe, mas continuando ali no 23, olha o que diz o 23 ali, ele vai falar, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Sabe, abandonar a rebeldia é decidir andar na luz e não nas trevas. Feitiçaria é ocultismo, é escuridão. Você já andou na escuridão? Sabe, teve uma época da minha vida que eu morei numa chácara. E às vezes acabava a luz na chácara lá. E acabava a luz, ficava um breu. Sabe, daí você não enxergava nada no começo. Daqui a pouco você começava a enxergar um pouquinho. Aí você começava a enxergar uns vultos, você enxergava algumas coisas, e você se acostumava com aquela escuridão. A hora que voltava a luz, dava aquele... sabe? Mas aquela escuridão eu ficava acomodado com a escuridão, só que eu não conseguia enxergar os detalhes das pessoas, os detalhes da natureza, os detalhes do que estava à minha volta. E quando nós caminhamos na escuridão, nós também não conseguimos enxergar muitas coisas. Quando nós decidimos ser rebeldes, nós estamos trazendo para nós uma escuridão, que como é semelhante à feitiçaria, e essa escuridão ela trava teus sonhos, ela tira de você a possibilidade de enxergar mais longe.
Você começa a enxergar tudo meio nublado, porque a escuridão nos leva para um lugar onde não tem a luz de Deus, onde a luz de Deus é ofuscada. A rebeldia faz com que você perca a noção da realidade. Sabe, de repente, quando você está escravo do medo, do pecado, da mentira, você está andando na escuridão. Essa insubmissão, essa rebeldia vai levar você a limitar o potencial que Deus criou para você. Qual o seu potencial? O que tem impedido você de viver todo o seu potencial? A insubmissão? De repente, essa noite, você vai se libertar disso. Quando você decide viver insubmisso, o primeiro reflexo que é o afastamento de Deus. Pode olhar. Vocês estão aqui, certo? No momento que você decidiu andar em rebeldia ao Senhor, a primeira coisa que acontece é o afastamento de Deus. Eu tenho um pecado escondido aqui. Eu já não consigo mais orar, eu não consigo mais ler a palavra, eu não consigo mais me aproximar de Deus. É assim que você quer caminhar? Queridos, decida andar na luz. A rebeldia paralisa a sua vida. A rebeldia, ela trava todo o processo de crescimento. Mas a obediência te faz voar alto. A obediência te faz ir a lugares altos, lugares onde o Senhor planejou para a sua vida. Seja na sua vida profissional, na sua vida emocional, na sua vida espiritual. Deixa Deus desenvolver todo o seu potencial através da obediência. Certo? Você vai perdendo a sensibilidade se você está rebelde, mas se você está obediente, Deus vem e faz uma obra linda na sua história. Pare de ter uma agenda oculta. Será que você tem uma agenda oculta? Sabe, agenda oculta? Eu tenho uma agenda na frente das pessoas, eu tenho uma outra agenda secreta, que essa aqui é oculta, dentro do baú. Essa daqui, eu estou armando e tramando contra essa pessoa. Essa daqui, eu estou lá me desviando, indo para pornografia, para masturbação. Essa daqui eu estou lá desviando aquele dinheiro. Qual que é a tua agenda oculta? Será que você tem uma? Queime, jogue fora, porque Deus quer que você viva na luz. E para fechar essa mensagem, nós vemos ali que para abandonar a rebeldia, nós precisamos nos proteger da arrogância. Olha ali, no versículo 23 ali, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele rejeitou como rei. O que a rebeldia tem a ver com arrogância? Quando você anda na rebeldia, você assume uma postura arrogante. Sabe? Não tem como dissociar uma coisa da outra. A arrogância é quando você se acha moralmente superior, intelectualmente superior, espiritualmente superior. Então você anda em rebeldia e você tem a resposta para tudo. Para tudo. Algo do tipo assim, não sabe de nada, inocente, né? Tem um pessoal que fala assim, né? Eu estou no controle, eu sei de todas as coisas. Que a palavra nos diz que a arrogância é o início da queda. Provérbio 16, 18 diz lá: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Você tem andado todo orgulhoso aí, achando que você é o todo-poderoso, você é toda poderosa. Quero te dizer que nós precisamos, com muita humildade, buscar a presença de Deus e viver em obediência. A rebeldia gera orgulho e o orgulho gera destruição. O texto que lemos ali diz que a arrogância é como o mal da idolatria. A idolatria é viver enganado com falsos deuses, se enganando com falsos deuses. Eu atribuo algo, poder que não tem poder. Tem alguns aí que mandam colocar um copo de água em cima da televisão, só que agora não dá mais, porque a televisão está de LED, dessa finurinha. Se colocar ali vai cair. Mas mandava colocar lá e ele fazia uma oração do outro lado e tornava aquela água benta. Aquela água benta, ela tinha poder para curar, ela tinha poder, sabe? E eu atribuo a alguém, ou a alguma pessoa, ou algum objeto, um poder que só vem de Deus. Queridos, a idolatria escraviza, tá? E tem muita gente que está... Sabe quem que é o idólatra, o ídolo? Não é os cantores sertanejos,
Não, às vezes o ídolo é um filho, o ídolo é um esposo, uma esposa, sabe? E aí eu caminho com a idolatria, me escravizando. Mas quando nós voltamos aqui falando da arrogância, a arrogância afasta as pessoas. Quando você perde um coração ensinável, você vive escravo da sua cosmovisão. Sabe, você não vai conseguir olhar a vida com os olhos de Deus. A arrogância, ela tem o poder de nos tornar autossuficientes, a ponto de não estar sensível à voz e o agir de Deus nas nossas vidas. Que, não sei como Deus está falando ao teu coração nessa noite, mas ao estudar preparar essa mensagem, eu quero te dizer que, infelizmente, nós temos muita gente que está dentro das igrejas vivendo uma religiosidade, porque vem aqui, canta, ora, mas quando sai da porta para fora, está vivendo em desobediência e em submissão a Deus, está vivendo uma vida relativa, está vivendo um relativismo, está vivendo uma idolatria, aquele carro novo, aquele emprego. Eu quero dizer que o que Deus está colocando nessa noite aqui é que Ele está à busca de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores não têm agenda oculta. Os verdadeiros adoradores abandonam a desobediência e decidem viver em submissão ao Senhor, o nosso Pai. Queridos, eu não quero que você saia daqui e fale assim: olha, não, eu tenho que abandonar muita coisa. Eu quero que você saia daqui porque Deus está falando assim: venha como você está, eu quero restaurar a sua vida, e o primeiro passo é hoje, porque eu quero construir uma nova história na sua vida, uma história de obediência, uma história de submissão, uma história de bênção. Deus conhece o teu passado, Deus conhece as marcas do seu passado, mas nós estamos numa jornada de libertação, e onde o desafio é você se libertar daquilo que tem te escravizado. O que Deus está falando ao teu coração? Você pode fechar teus olhos? Queridos, submissão, essa é a chave do sucesso. Submissão à palavra de Deus, submissão aos ensinos de Deus. Quero te dizer que nós estamos aqui nessa noite, todo mundo, quem está aí do seu lado, quem está na sua frente, quem está atrás, em algum momento da vida já foi insubmisso, em algum momento da vida já foi rebelde, em algum momento da vida já desobedeceu a Deus. Mas a grande sacada de tudo isso é que Jesus Cristo, quando Ele é enviado por Deus, Ele vem, Ele vive entre nós, Ele morre, ressuscita naquela cruz, Ele ressuscita, Ele morre naquela cruz e ressuscita. Queridos, ocorre algo extraordinário, porque nós somos salvos, e além da nossa salvação, os nossos pecados são levados para um lugar onde não serão lembrados, aonde Deus vai olhar para nós e vai nos fazer viver em santidade, nos capacitar a viver em santidade, desde que nós decidamos viver em santidade até os últimos dias da nossa vida aqui. E eu quero colocar diante de Deus esse desafio no teu coração. Como você tem andado? Em obediência ou rebeldia? Quando a palavra diz que quando nós conhecemos a verdade nos liberta. Talvez nessa noite você está sendo confrontado a experimentar o novo de Deus em sua caminhada. Sabe, entendendo que Deus não olha o exterior, mas Ele considera a intenção do seu coração. Se o teu coração está inclinado a entregar a sua vida ao Senhor, não deixe para amanhã, você vai fazer isso hoje. Se o teu coração está inclinado a renovar o teu compromisso com Deus, dizendo: a partir de hoje eu vou abandonar a rebeldia, eu vou viver em santidade, não deixe para amanhã. Coloque diante de Deus hoje. Se de repente você está andando nas trevas, escravos de algum pecado,
Você vai precisar colocar diante de Deus e falar assim: a partir de hoje eu vou abandonar a rebeldia e decidir andar na luz. Ou de repente você tem andado com uma postura arrogante. Deus está dizendo: abandone isso, porque a arrogância gera idolatria, e eu quero abandonar essa idolatria. Qual a decisão que você está tomando nessa noite? Quero falar com você que de repente o primeiro passo de obediência é você ouvir a voz de Deus que está dizendo: entregue a sua vida para mim. Você vai fazer uma oração aí no seu lugar dizendo: Deus, eu quero me arrepender dos meus pecados. Eu reconheço que eu sou pecador. Eu quero me arrepender dos meus pecados e eu quero poder sim buscar a presença do Senhor, reconhecer que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu quero viver completamente submisso à sua vontade. Faça essa oração aí, você e Deus. Você e Deus. Agora, esse espaço aí na tua frente, esse quadrado da tua cadeira, é o teu quarto secreto. Fale com o Senhor. Fale: eu me arrependo dos meus pecados. Eu entrego minha vida ao Senhor. Eu reconheço o Senhor como meu Senhor e Salvador. Você fez essa oração? Levante uma das suas mãos. Eu quero orar pela sua vida. Alguém fez essa oração? Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Mais alguém? Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Graças a Deus, já vi lá atrás. Graças a Deus, louvado seja. Louvado seja aqui na frente. Graças a Deus. Lá atrás também já vi de camisa preta. Obrigado. Glória a Deus. Graças a Deus. Agora eu quero falar com você que de repente já entregou a sua vida ao Senhor, mas que hoje precisa tomar uma decisão para abandonar a rebeldia e viver em submissão ao Senhor. Chega de viver com essa voz condenando na tua mente: você está em pecado, você não é fiel, você é sujo, você está na lama. Rejeite isso, repreenda isso em nome de Jesus. Hoje é uma noite de libertação. Se você está entregando hoje, você está renovando o teu compromisso diante de Deus. Fala assim: a partir de hoje eu vou decidir buscar santidade. Eu vou decidir abandonar essas áreas de pecado. Talvez eu tenha que confessar um pecado, eu vou confessar. Talvez eu tenha que tomar uma decisão de viver em santidade, eu vou fazer. Mas eu não vou mais viver escravo da desobediência. Eu vou viver em obediência. Eu vou buscar a obediência diante de Deus. Você está tomando essa decisão? Levante uma das suas mãos. Levante uma de suas mãos. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Pode ficar de pé onde você está. Nós vamos cantar esse cântico. Você que levantou sua mão, seja entregando a vida, seja renovando o seu compromisso com Deus, vem aqui à frente. Nós vamos terminar esse culto orando, intercedendo, colocando diante de Deus essa decisão de viver em obediência ao Senhor. Enquanto nós cantamos, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho teu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Vocês que estão aqui à frente, podem ficar de joelhos. Nós vamos cantar mais um estrofe.
Fica de joelhos. Você pode, se você pode. Se você não puder, fique onde você está, não tem problema não. Mas se coloque diante do Pai. Ao se colocar de joelhos, você está colocando uma postura de submissão. Essa é uma postura onde eu decido, eu tomo uma decisão de submissão ao Senhor. Vamos cantar mais uma estrofe. Se você está aí no seu lugar, sai do seu lugar. Sai, Deus está tocando no teu coração. Vem aqui à frente, se une a nós. Ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem uma nova história. O Senhor tem uma nova história para as nossas vidas. O Senhor tem uma nova história para a vida desses irmãos e irmãs que estão aqui à frente. Louvado seja o Senhor. Recebe, Deus, cada entrega, cada decisão nessa noite. Nós louvamos ao Senhor pelos irmãos e irmãs que tomaram uma decisão em entregar a vida nessa noite ao Senhor. Confirma essa decisão no coração desses irmãos, ó Deus, que eles possam sair daqui convictos que uma nova história está sendo construída a partir de hoje, que o Senhor tem planos extraordinários para a vida deles. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor é fiel, o Senhor é um Deus tremendo. Nessa noite ocorreu libertação aqui. Nós somos muito gratos ao Senhor pela libertação, Pai. Somos muito gratos ao Senhor por esse tempo, um tempo de bênção, um tempo de renovação, de compromisso, um tempo onde nós vamos sim sair daqui com homens e mulheres dispostos a obedecer e a viver todas as bênçãos que o Senhor tem planejado para cada um deles. Nós repreendemos toda e qualquer tentativa de Satanás de impedir que eles saiam daqui hoje de cabeça erguida, vitoriosos, podendo viver tudo aquilo que o Senhor tem sonhado para cada um deles, tudo aquilo que foi sonhado desde o ventre da mãe de cada um deles. Abençoe meus irmãos aqui, Senhor, que nós possamos ter uma geração aqui de vencedores, de libertos, de pessoas que vivam a verdade de uma forma inegociável, que vivem com convicção a palavra do Senhor, os princípios do Senhor. Nos dá vitória, Senhor, nos dá vitória sobre o pecado, nos dá vitória sobre as tentativas de Satanás em nos escravizar, da opressão, nos dá vitória sobre a tentação. Nós queremos sim viver em santidade, nós queremos sim experimentar a santidade que o Senhor prometeu, que o Senhor nos abençoa a partir da santidade, nos ajude a viver em santidade. É o desejo do nosso coração. Confirma no coração desses irmãos essa decisão nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém.